Bora ler a Bíblia? Estamos estudando a Bíblia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 6 de Mateus. Como falamos no vídeo anterior, o Sermão da Montanha, então, ele se divide aí, por alguns capítulos no livro de Mateus. E aqui, nesse capítulo 6, nós acompanhamos, então, a continuação dessa ministração tão poderosa de Jesus. E são vários ensinamentos preciosos ao longo de todo o capítulo, e ele já começa falando a respeito da hipocrisia. No versículo 2, ele diz assim: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus está fazendo aqui uma séria repreensão àqueles que faziam boas obras apenas para o reconhecimento próprio e não em amor e de coração. Jesus ensina aqui que a nossa prática de vida cristã precisa ser diferente dos hipócritas. O nosso principal foco e objetivo precisa ser agradar o coração de Deus e não o de ser elogiado e reconhecido pelas pessoas. Os próprios fariseus viviam uma vida de aparência, eles praticavam atos externos de boa conduta e religiosidade, mas isso não passava disso mesmo, religiosidade. E o que o Senhor espera da gente é que nós vivamos uma vida íntegra, piedosa, mas que tenha como objetivo agradar o seu coração. E não com o propósito de trazer honra para nós mesmos. Até porque esse tipo de expectativa vai acabar gerando frustrações e logo nós nos veremos desmotivados das coisas do Senhor. Mas quando colocamos a nossa expectativa nele, nós jamais seremos frustrados. No versículo 6, Jesus diz também: quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Percebe que mais uma vez aqui Jesus tira o foco de nós mesmos e coloca nele. Mesmo ao orar, o nosso objetivo não deve ser mostrar um bom desempenho, uma boa eloquência para as outras pessoas. Mas o Senhor nos chama para uma vida de intimidade com Ele, buscando o coração dele. Não que a gente não possa orar em público ou que a gente não deva orar pelas pessoas. Muito pelo contrário, a gente deve fazer isso. Mas quando fizer, faça sabendo que toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. Aqui nessa terra, na verdade, nós somos apenas seus instrumentos. A partir do versículo 9, então, Jesus ensina a tão conhecida oração do Pai Nosso. Mas sabia que o objetivo dessa oração não era para que fosse uma oração decorada e repetida, como algumas pessoas fazem? No versículo 7 mesmo ele diz: e orando não useis de vãs repetições. O propósito de Jesus aqui era nos ensinar princípios poderosos para a nossa vida de oração. E ele começa já chamando Deus de Pai. Essa era uma maneira desconhecida até então. E essa foi, inclusive, uma das acusações que levaram Jesus até a cruz, porque ninguém tinha usado de tanta intimidade com Deus antes. Com isso, Jesus já começa a nos ensinar que o relacionamento com Deus seria então mais próximo, íntimo, direto. Depois, em sequência, ele diz, venha o teu reino, nos ensinando sobre viver a vontade de Deus já aqui nessa terra, e não somente quando nós estivermos na eternidade. Ele nos ensina que nós podemos orar pedindo para que se cumpra a vontade de Deus já aqui nessa vida. E ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos ensinando a depender do Senhor também nas nossas necessidades físicas, na nossa vida comum. É lindo ver o quanto Jesus nos ensina pelo exemplo. Ele nos mostrou como fazer tudo aquilo que ele nos chamou para fazer, inclusive na nossa vida de oração. E para finalizar, então, dos versículos 19 a 34, Jesus ele fala a respeito dos bens materiais, e do amor ao dinheiro. E aqui a gente vê quantas pessoas fazem confusão a respeito desse assunto. Se tu ler com atenção, vai ver que Jesus ele nunca condenou as riquezas. Ele nunca pediu que a gente fosse pobre e miserável ou que a gente não pudesse ter uma boa condição financeira. Muito pelo contrário. Ele nos chama a atenção aqui a respeito da intenção do nosso coração. Sabe, o materialismo, ele coloca os nossos olhos nesse mundo e tira o nosso foco da eternidade. Por isso a gente deve colocar o nosso amor e dedicação nas coisas do alto, mesmo que a gente viva uma vida abastada e próspera nessa terra. Como ele mesmo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que possa ter te abençoado de alguma forma. Fica à vontade para comentar, compartilhar as tuas experiências ou aquilo que o Senhor pode ter compartilhado contigo enquanto lia também esse capítulo. Um beijo e até o próximo vídeo.